Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o Flávio Botton, um dos editores da editora Todas as Musas, e nós estamos aqui hoje para mais um dos nossos eventos online. Nós estamos recebendo hoje duas pessoas muito especiais. Eu posso dizer que eu sou admirador do trabalho dos dois há bastante tempo já. Do professor Renato Dota, desde que nós trabalhamos juntos lá na Universidade do Grande ABC, bons tempos, né, que nós trabalhamos juntos lá no curso de História, no curso de Letras, e da professora Maria Aparecida Aquino há mais tempo ainda, quando eu era aluno lá da Letras, e de vez em quando dava uma escapadinha e ia até lá assistir algumas aulas dela no prédio de História, né, que era um dos nossos divertimentos favoritos. Eu vou só fazer uma apresentação muito rápida e vou passar a palavra para os nossos queridos historiadores. Bom, a professora Maria Aparecida Aquino é doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos. Ela foi coordenadora do programa de pós-graduação em História Social, também da FEFELESH da USP, e é professora titular do programa de pós-graduação em História Social da USP. E eu posso dizer, sem medo de exagerar, uma das historiadoras mais importantes, mais respeitadas e mais queridas do país. E o professor Renato Dota é mestre e doutor em História Social pela USP, é coordenador do Grupo de Trabalho História das Direitas da Associação Nacional de História e é organizador de vários livros sobre a direita, dentre os quais a Todas as Musas teve o prazer de publicar o Matizes da Direita, que ele organiza junto com a professora Renata Simões, e que tem a participação também da professora Maria Aparecida Aquino. A conversa de hoje tem um tema, entre outras coisas, né, o atual governo e a ditadura militar, passado e presente na política brasileira. Mais uma vez, muito obrigado aos queridos historiadores. Eu passo a palavra para o professor Renato Dota para começar essa conversa. Ok. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, professora Maria Aparecida. É um grande prazer estar aqui, né? Inclusive falando aí com a audiência do Facebook, né? Nível internacional aí, né? E é uma alegria estar com o Flávio. Também admiro bastante o trabalho dele, né? O trabalho de editor, né? Foi meu colega lá na UNBC, como ele citou, né? E a professora Maria Aparecida, ela vem me aturando aí no mestrado e no doutorado. Ela foi minha orientadora aí, né, nesses dois momentos da minha carreira acadêmica, né? Foi uma grande alegria para mim. Cresci muito como pesquisador, né? Durante esse período. E, enfim, é uma alegria estar aqui com todos vocês aí, tá? Professora, a senhora quer fazer algumas palavras iniciais? Faço sim. Eu gostaria de agradecer ao Flávio. Estou admirando, começando a aprender a admirar todo o seu trabalho, é muito bacana, muito especial, e é um enorme prazer estar colaborando com o Todas as Musas. E gostaria também de agradecer ao meu aluno Renato, ele fica falando que eu aturei de forma alguma, não existia essa aturar. E ele esqueceu de um detalhe, foi meu aluno na graduação também. Então, é uma longa trajetória, né? Graduação, mestrado, doutorado e, como vocês estão vendo, a continuidade hoje. Então, é para mim uma imensa satisfação por todas essas razões. Muito obrigado. Bom, então, sem mais delongas, acho que a gente pode partir para o nosso tema, né, que é um tema bastante candente, que é o governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro, dentro desse período da Nova República, né, desde 1985, com o fim do regime militar, ele está sendo um governo diferente em vários aspectos, né? Ele, inclusive, acho que é o primeiro governo, governos de direita nós tivemos vários, mas é o primeiro governo que talvez ele assuma de uma forma ostensiva essa linha ideológica, né, essa linha ideológica de direita, e é o primeiro também, apesar de nós termos tido presidentes no passado, ainda no período da Nova República,
que foram, digamos assim, muito devedores ao regime militar, né, como, por exemplo, o primeiro presidente, que foi José Sarney, e o presidente Fernando Collor, que vieram em seguida, né, eles cresceram. O Sarney ele não surgiu naquele período, mas foi muito importante para ele. Inclusive, acho que se não fosse o regime militar, ele não teria sido o primeiro presidente da nova república, né? Com certeza. E o Fernando Collor, ele surgiu naquele momento, né? Ele foi da Arena, né? Foi prefeito biônico de Maceió, etc. Mas esses dois presidentes, eles não, em nenhum momento, que eu me lembro, se a professora lembrar, ela pode falar, mas em nenhum momento eles fizeram qualquer tipo de elogio à ditadura militar. Muito pelo contrário, até. Muito pelo contrário. Apesar de não estou fazendo nenhum elogio a eles, não. A gente tem que, né, admitir, até por conta do clima político, quer dizer, se eles falassem aquilo naquele momento, seria um grande problema para eles, né? Então, e agora, no governo passados, aí, todos esses governos que vieram depois, principalmente o governo de esquerda, né, um governo de coalizão, mas que era liderado pela esquerda, que foram os governos do PT, nós tivemos essa volta um tanto radical para uma, que a gente poderia chamar, a professora também pode estar avaliando isso que eu vou falar agora, mas para um governo de extrema-direita, né? Então, a grande pergunta que nos cutuca nesse momento é a relação do governo Bolsonaro, relações ideológicas, relações inclusive na área da memória, né, etc., com o regime militar, né? Então, pela primeira vez, nós temos, desde o fim do regime militar, nós temos um governo com uma grande maioria de militares nos ministérios e em cargos do segundo e terceiro escalão, né? Eu gostaria que a senhora começasse comentando com essa relação do atual governo com o período militar. Olha, Renato, eu acho que essa é talvez a questão mais candente, né, para nós. Porque essa relação, nem que a gente só fizesse essa relação na nossa cabeça, eles não nos deixam esquecer. Porque vira e mexe, levanta o AI-5, vira e mexe vou fechar o Congresso, vira e mexe vou acabar com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? Então, a gente não consegue esquecer. E os números são absolutamente assustadores. Mais de 2.900 cargos no segundo e terceiro escalões, e nós, dos 23 ministérios, nós temos 10 totalmente ocupados por militares. Olha, eles só foram, essa meta só é batida pelo governo Castelo Branco, que tinha um número maior. Mas eles conseguem, este governo aqui, consegue ter um número maior de militares ocupando cargos muito significativos do que o próprio governo Médici, do que o próprio governo Costa e Silva e assim por diante. Então, é mais forte ainda do que o próprio regime militar. E uma coisa que é um pouco assustadora, paira por trás, porque aí eu acho que a gente precisa também fazer, nós somos historiadores, precisamos fazer essa leitura e esse meia-culpa, né? Nós não podemos nunca esquecer que nós somos uma república da espada, ou seja, nós somos inaugurados enquanto república pela espada, por militares. E se formos observar ao longo desta trajetória, que já se faz longa e se faz intensa, da República Brasileira, nós vamos observar em diversos momentos intervenções muito fortes dos militares no poder. Então, há sempre uma ideia que paira por trás, e eu preciso falar contra essa ideia com muita força, que é a ideia de que os militares teriam mais capacidade do que os civis para gerir uma nação. Isso absolutamente não é verdade, absolutamente não é verdade. A política é uma função. A política é, na realidade, um exercício de poder. E os militares, eles podem entender de caserna. Como eu, por exemplo, como professor, o Renato como professor, o Flávio, dentro do seu métier, como professor também, na realidade, nós entendemos do nosso métier. Então, você não vai me chamar, por exemplo, para gerir um negócio. Vai ficar muito difícil para mim. E os militares acham que é tão simples assim, e que se não fossem eles, coitadinhos de nós estaríamos precisando deles para gerir a nação. Isso absolutamente não é verdadeiro. E é com muito, digamos assim, muita preocupação que a gente vê essa ocupação. E essa ocupação atual dos militares no poder, nessa longa história republicana brasileira, ela tem as suas características fortes, né? Ela, digamos assim, age com muita
muita savoir-faire, né? Muito tranquila, como se ela tivesse muita facilidade de fazer as coisas. Então, aquilo que os militares do regime militar, que nós tantos criticamos, e que são objeto dos meus estudos de longa data, quase 30 anos estudando o regime militar, esses militares não tiveram coragem de fazer. Por exemplo, os militares não mexeram na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Estes aqui, com uma penada, arrancaram tudo. Né? Então, isto é uma coisa que nos assusta tremendamente. Então, essa leveza de fazer as coisas e ir passando como um trator, com muita tranquilidade, em cima de direitos adquiridos e de lutas sociais do Brasil, é algo que eu acho que caracteriza esse período e algo, acredito eu, que todas as pessoas, sejam elas apoiadoras de Bolsonaro, inclusive, devem se colocar contrários, porque seus direitos estão sendo retirados. Bom, não me alongo mais, eu acho que eu respondi uma questão do Renato. Não, perfeito. Inclusive, a senhora pode ficar bem à vontade, viu? A gente tem um tempo razoável ainda pela frente, né? Mas, então, nesse sentido, né, quer dizer, a senhora, em parte, a senhora já respondeu uma coisa que eu ia perguntar em seguida, que é, por exemplo, existe uma espécie de consenso, né? A gente, por exemplo, pode pegar algumas pesquisas recentes aí que indicam que os militares, eles estão entre as instituições que têm maior confiabilidade da população, né? E até uma coisa até curiosa isso, né? Porque até para a gente parar e analisar, né? Por que isso acontece, né? Sendo que o período militar ele terminou muito mal, né? O período militar, os militares eles chegaram com uma proposta de saneamento da política e da sociedade brasileira, né? Com uma promessa de um crescimento econômico acelerado, né? E ele, em parte, ele veio, esse crescimento econômico acelerado, mas teve consequências gravíssimas. E essas consequências, elas se desdobraram principalmente nos últimos 10 anos do regime militar. E aí, se a senhora quiser lembrar, inclusive, deixaria para a senhora lembrar o que foi o resultado do regime militar, que parece que, às vezes, em conversas informais, mesmo nas redes sociais, a gente percebe que as pessoas, as que viveram a época, não se lembram, né? Ou não querem se lembrar, e as pessoas que não tinham nascido ainda, elas têm uma visão idealizada, né? Quer dizer, fala um pouco sobre o período do regime militar e por que afinal ele acabou, né? Porque se era tão bom, por que ele acabou, né? Exato, né? Então, eu queria começar dizendo o seguinte, quer dizer, um pouco, acho que mexendo na coisa mais complexa de toda essa história, porque quando a gente pensa, e o Renato estava falando exatamente desta questão, quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas por que houve esse retorno? Se foi tão ruim o regime militar, e foi, né? Mas nós fizemos uma coisa muito errada. Nós, sociedade civil, temos uma responsabilidade nisso. Nós não fizemos a lição de casa. Os militares brasileiros, ao contrário dos militares argentinos, ao contrário dos militares chilenos, ao contrário dos militares uruguaios, os militares brasileiros saíram lindos, leves e soltos do regime militar, como se ele tivesse sido bom. Não foi feita uma meia-culpa. Então, o nosso grande drama é não ter feito uma lei de anistia que, na realidade, anistiasse somente as pessoas que deviam ser anistiadas, ou seja, aqueles que foram perseguidos, torturados, mortos, desaparecidos pelo regime militar, por obra e graça do regime militar. E isso não foi feito. Então, de repente, fica para as pessoas a ideia de que foi um período bom. Como era tão bom durante o regime militar, meu Deus do céu. Mesmo porque, durante o regime militar, eu que sou estudiosa da censura, a censura fez um papel muito, na realidade, teve um papel muito importante, muito significativo, ou seja, nesse esquecer, nesse apagar. Então, boa parte das questões, que na época eram extremamente importantes, não chegavam às pessoas. Então, o que resta? Resta a ideia de, puxa, lá pelo menos não tinha bagunça, lá pelo menos a gente tinha, sei lá, um bom desenvolvimento, nós tínhamos emprego. Nada disso é verdadeiro. O regime militar foi uma tragédia. O regime militar foi uma falha sobre todos os aspectos, né? Agora, eu não sei se eu respondi a questão do Renato, queria até que ele refizesse um pouco, porque eu acho que eu deixei alguma coisa aí do que ele perguntou,
para falar, porque eu acabei me empolgando e falando só daquilo que eu estava pensando naquele momento. Não, apenas gostaria que a senhora pontuasse, por exemplo, a senhora mesmo começou a falar a questão da segurança pública. Muitas pessoas falam, e a gente tem que admitir que um dos grandes problemas do Brasil é a segurança pública, né? E até, por exemplo, até o ex-prefeito Fernando Haddad, na entrevista recente no Roda Viva, ele falou que a segurança pública realmente era um problema, e não só um problema que a esquerda não teria, por exemplo, analisado e tentado resolver, mas é um problema da própria Constituição. Quer dizer, ele mesmo pontuou, ele falou que a educação você tem assim, inúmeros artigos, detalhes, tal, na questão da saúde também inúmeros artigos, detalhes, mas a da segurança pública foi tudo muito superficial, a maneira como foi colocado na Constituição. Né? Então, um problema que já vinha do regime militar, é bom que se pontue, quer dizer, no final dos anos 70, dos anos 80, né, quer dizer, todo mundo se lembrar, dá para se lembrar de algum episódio que tenha ouvido falar ou que tenha acontecido de assalto, o problema era o mesmo, os medos eram os mesmos, né? Mas a Nova República ela não cuidou disso, né? Então, acho que a gente talvez pudesse falar, então, talvez um pouco da... E acho que isso digamos assim, a pauta dessas pessoas que se tornaram partidárias do atual presidente, Jair Bolsonaro, várias delas votaram com uma vaga ideia de que talvez ele resolvesse esse problema, né? E sendo que também não é o problema a questão de atribuição do presidente, enfim. E outra questão que é importante a gente falar também, comparando com o final do regime militar, né? Não só o final, mas principalmente o final, a questão da economia. Quer dizer, eles disseram que vieram para, entre outras coisas, sanear a economia. E também a corrupção, né? Então, acho que se a senhora pudesse falar um pouquinho mais desses problemas no final do regime militar, mais ou menos isso. Olha, vamos começar pelo seu final, né? No caso, a questão da corrupção. Como nós comentamos agora há pouco, existia uma censura à imprensa muito forte. Na realidade, as questões de corrupção elas ficavam muito veladas, né? Mas existem coisas terríveis de corrupção durante o regime militar. Eu lembro até hoje de falarem do famoso relatório Saraiva, que envolvia pessoas muito importantes e ministros do regime militar. Isso tudo ficou debaixo, né, das trevas. Mas existe um problema de corrupção gravíssimo durante o regime militar, bem como, por exemplo, a questão de saneamento da economia. Como é que você vai pensar em termos de saneamento da economia? Que saneamento é esse? O regime militar nos deixou com uma inflação, uma espiral inflacionária, que em momentos terríveis chega a 80% ao mês. Alguém consegue pensar? Eu me lembro muito bem, antes de vir um determinado plano econômico, eu me lembro muito bem que a gente ia ao mercado, de manhã tinha um preço, à tarde tinha outro, à noite tinha outro. Então, isso não é brincadeira, Para as pessoas que são muito jovens, que não vivenciaram esse período, ou que ninguém contou a elas, ou que não tem mais lembrança disso, isso era uma coisa absolutamente comum, isso foi durante o regime militar. Então, como que você vai pensar, eu vim para sanear a economia, baseado em como ela era saneada, como ela era limpinha, arrumada durante o regime militar? Que história é essa? Isso não existe, isso precisa ser desmascarado, mas com muita força. E o Renato fala numa questão que eu acho que é muito importante, que a gente às vezes esquece um pouco de tratá-la, nós que somos, queiramos ou não, somos os intelectuais do país, fazemos parte do grupo de intelectuais do país, às vezes a gente descuida um pouco dessa questão, né? Ela parece uma questão meio lateral ou meio subterrânea para nós, que é a questão da segurança pública. A questão da criminalidade, ela é muito grave e muito séria, mas se nós pensarmos, por exemplo, durante o regime militar, a criminalidade tinha níveis elevadíssimos, maiores do que os níveis contemporâneos, né? Então, essa história também não é nova, quer dizer, não veio aqui para você acertar a criminalidade, mesmo porque a questão da criminalidade não se resolve com, eu vou baixar um decreto e nesse decreto fica proibido as pessoas roubarem. Ou se fosse tão simples assim, né? Eu vou baixar um decreto e agora daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é bem assim, né? A vida é muito complexa, né? A questão da criminalidade, para ela, de fato, ser atacada, ela precisa ser atacada de base. Ela precisa ser atacada em todos os sentidos. E isso doa muito a quem doer. Então, por exemplo, uma das coisas que nós precisamos fazer é atacar a questão da criminalidade da maneira como a criminalidade é tratada.
essa também é uma forma de você ajudar a acabar com a criminalidade. A criminalidade é tratada da forma mais brutal que se possa imaginar. Então, estas cenas que nós estamos vendo, que estão nos brindando terrivelmente nos últimos tempos, de policial massacrando, policial pondo o pé na cabeça da moça, batendo, matando, todas essas questões são muito graves e elas fazem parte, queiramos ou não, elas vão ter que ser tratadas. Ou seja, por que o policial faz isso, né? Por que ele põe o pé na cabeça da moça e não solta? Isso nós vimos nos Estados Unidos e gerou uma mudança maravilhosa, gerou um movimento fantástico. Nós estamos fazendo parte, inclusive, desse movimento, mas aqui no Brasil parece que as pessoas não ficam tão, né? Porque é aquela velha história, ainda há um velho provérbio, bandido bom é bandido morto. Que história é essa? Que história é essa? Quando você fala bandido bom é bandido morto, você não acredita na recuperação das pessoas. Você não acredita que existe a possibilidade de redenção. Você acredita em quê? Em pena de morte? Nós não temos pena de morte, mas é como se tivéssemos, né? Então, essas questões são questões que nós precisamos aprofundar e precisamos tratar cada vez mais, né? E se nós não passarmos por ela, nós não temos chance de ter melhoria, né? Não dá para você pensar. Eu não sei se respondi às suas indagações, Renato. Sim, com certeza. Vamos partir um pouco aqui. Nós estamos tendo uma audiência interessante aqui, várias pessoas estão dando opinião e perguntando também. Tem a pergunta aqui do Denis Moraes, que ele diz o seguinte, ele quer fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: nossas instituições democráticas resistiriam uma escalada autoritária do governo? Ou seja, né, quer dizer, diante de várias ameaças do presidente, né, e de vários pedidos dos seus seguidores aí que fazem manifestações, né? O que a senhora acha? Quer dizer, há esse perigo? Olha, eu sou muito otimista a esse respeito. Aliás, otimismo é meu nome. E eu sempre digo que eu sou otimista porque eu acho que o otimismo é revolucionário. O pessimismo é reacionário. Então, eu sou otimista e me considero revolucionária. Eu sou muito otimista a esse respeito. Eu acho que, na realidade, não existe essa possibilidade. Cheguei a temer, né, nos momentos iniciais do governo, quando o governo estava com muita força e as crises ainda não haviam começado a cair no colo de todos esses representantes, a começar do capitão que nos governa, ou pensa que nos governa, né, ou acredita que é presidente do Brasil. Na realidade, no começo eu um pouco temi o que isso poderia ser, mas hoje eu sinto a sociedade preparada. Ela não vai permitir que uma coisa como essa aconteça. Eu acredito até que os próprios mandatários desse poder, desse regime que está sobre nós, eles já perceberam isso. Então, eles podem sair por aí, podem sair gritando, o AI-5, eu sou a favor do regime militar, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Podem sair com toda essa gritaria, mas eu não acredito que isso vá a bom termo. A sociedade, ela está forte nas suas instituições e existe, é lógico, nós não temos força para nos colocar no poder neste momento. E estamos aguardando digamos assim, a substituição, quando chegar a sua hora no poder, e vamos novamente tomar as rédeas deste país, né? É disso que nós acreditamos. Então, eu não vejo a possibilidade de um recuo e de uma quebra das instituições democráticas, não porque eles não querem, mostraram desde o princípio que querem, mas sentiram que não podem. E não podem, inclusive pelos seus próprios erros, que se avolumam. Então, vamos falar só no erro talvez mais gritante, mais brutal. Como é que você pode conduzir uma política de saúde dessa forma quando o mundo inteiro grita por uma política diferenciada? Que história é essa? Em que mundo você está? Em que mundo você vive? Você pensa que você pode conseguir viver sem se relacionar com os outros? Você tem, inclusive, na testa do Ministério das Relações Exteriores um senhor que acha que o Brasil governa sozinho, que vai no seu canto, que absolutamente me parece estar completamente fora de circulação, né? Então, o que vocês pensam? Pensam que vão conseguir tirar o Brasil do seu rumo? Não, acredito que não. Então, eu sou muito otimista e acho que não há risco de recuo a ponto de acabar com a estabilidade democrática do país. Ok. Temos outra pergunta aqui. O Arthur Verdasca pergunta o seguinte: a democracia não deveria desenvolver um sistema de autoproteção
contra escaladas autoritárias? Acho que está mais ou menos relacionado, né, com essa questão. A senhora acha, então, que a democracia... Porque acho que são duas coisas diferentes. Está falando da sociedade, né, que a sociedade não permitiria, mas a instituição democrática, né, o regime democrático, a senhora acha que ele, como ele está, ele não permitiria essa escalada autoritária? O que a senhora acha? Eu também acredito, eu entendo agora que você fala num outro plano, você está falando no plano das instituições. Né? Isso. Eu acredito o seguinte, que nós estamos com instituições fortes. No começo, eu acho, todos nós também tivemos receios, porque dava um pouco a ideia de que, tanto no plano do Congresso como no plano do Senado, nós iríamos talvez ter uma aproximação muito grande com o atual regime, com o atual governo. Mas me parece que eles entenderam. Então, inclusive os próprios presidentes da Câmara e do Senado, eles estão agindo de forma correta e eles estão reagindo, inclusive, a qualquer tentativa de qualquer maluquice no poder, né? E não vão permitir. Então, eu acho que, inclusive, no plano institucional, e outra coisa, nós temos muitas instituições que também são muito fortes, né? Que são instituições da sociedade civil. Então, você tem uma OAB, você tem uma ABI, você tem instituições fortes e que, se num primeiro momento ficaram muito assustadas, e todo mundo ficou um pouco assim, né? Ficou um pouco no susto, mas agora esse susto já passou e eu acho que elas também estão se articulando. Então, eu sinto uma articulação para reagir, inclusive, a qualquer tentativa de maluquice no poder, qualquer tentativa de vamos derrubar, vamos arrancar, vamos retirar. Isso tudo, agora, cada um dos passos do governo é por negociação. E essa negociação não tem sido fácil para o governo, felizmente para nós. Nesse sentido, professora, qual que está sendo, na sua visão, o papel da esquerda nessa, como representante da sociedade, né, e como parte dos partidos políticos? Quer dizer, a senhora acha que a esquerda está tendo uma ação eficiente como oposição? O que a senhora acha? Não, eu não acho que ela está tendo uma atuação eficiente, acho que, inclusive, existem várias razões para explicar isso, né? Mas uma das explicações, eu acho que a mais notória, é a maneira como... E aí eu vou falar de uma coisa que as pessoas vão me detestar. Quando você tem uma coisa como esse terror que passou sobre a nossa cabeça, chamado Lava Jato, a Lava Jato, que ultrapassou muitos limites, ultrapassou muitas vezes as próprias regras democráticas, ela criou uma ideia de que, bom, estamos acabando com a corrupção. Então ficou a ideia de que a esquerda era a corrupta e responsável por todas as desgraças que o Brasil vivenciava e viria a vivenciar futuramente no momento atual, por exemplo. Né? Então, isso ainda não saiu da esquerda, mas eu sinto que, aos poucos, há uma certa tentativa de agregação. E aí eu devo dizer o seguinte, na minha opinião, não será a agregação tradicional. Não acredito que sejam os partidos tradicionais, não acredito que esta articulação da sociedade passe por agora o partido X, agora o partido Y, e assim por diante. Eu acredito que será uma tentativa de rearticulação da própria sociedade em termos de representatividade, mas isso já está se dando. Quando você vê os grupos que estão se organizando para... Bom, temos aí uma coisa muito difícil, então agora nós vamos agir. Vou dar um exemplo muito simples. Né? Aquele documento lamentável, como tudo que é lamentável deste governo, que coloca todas as pessoas que estão sendo, digamos assim, vigiadas, né? E dentre elas, pessoas que nós conhecemos, como, por exemplo, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que consta de uma lista das pessoas que precisariam de vigilância, né? Quando você vê isso e vê que a sociedade, na realidade, está se organizando, é desse tipo de organização que eu falo, né? Houve mexeram conosco de uma forma muito brutal, e se a gente não tomar uma medida, isso vai aumentar cada vez mais, né? Então, é aquela velha história, hoje vieram buscar o meu vizinho, porque meu vizinho era comunista, eu não sou comunista, então não tenho nada a ver com isso, né? Amanhã vieram buscar, e assim por diante, né? Chega um dia que chega em você, e isso acho que já ficou muito claro, né? Que se nós deixarmos isso ir adiante, essa coisa de a listinha, daqueles que precisam ser vigiados, isso aí não vai dar bom caldo, e eu sinto que a sociedade se organiza para reagir em relação a isso. Uhum. Bom, ainda nesse sentido da esquerda, eu queria fazer uma pergunta, né, mas a senhora responde se sentir à vontade, né, que
Eu queria saber em relação ao ex-presidente Lula. Quer dizer, o ex-presidente Lula ele ficou preso um tempo, né? Não vou discutir aqui, né, o caráter, né? Se foi justo ou não, acho que não, mas enfim, não é isso que eu quero por aqui. E havia, enfim, na verdade, enquanto ele estava preso, a fama dele só cresceu, a fama e a importância dele, num certo sentido, só cresceram, né? A gente vê aquelas pessoas vinham até em viagens internas, pessoas que vinham de outros países, né? Inclusive, vinham na prisão lá visitá-lo e tal. E, enfim, ele acabou sendo libertado por conta de uma série de inconsistências, né? E a questão da segunda instância, etc. Mas eu perguntaria, então, se, na sua opinião, o presidente Lula tem algum papel, ele pode ter ainda, haja visto, por exemplo, a sua idade, né? Que já está um pouco avantajada e tal, e tudo que ele já viveu na história do Brasil, né, recente, se ele ainda teria um papel importante, um papel de peso ainda nesse processo de oposição ao presidente Bolsonaro e talvez além. Olha, eu não menosprezo o presidente Lula, eu acho que a gente não pode mais, de jeito nenhum, menosprezar o presidente Lula. Eu acho que ele é uma pessoa que ele não é, acho eu, ele mesmo sente isso, não é o candidato à presidência da República no momento, né? Nem sei se virá a ser, por uma série de razões, inclusive pelo próprio Brasil, mas eu acho que ele tem um papel muito importante, ele é uma pessoa, talvez o nome mais conhecido internacionalmente do Brasil, e não só conhecido, como também respeitado, né? Se passou como um trem em cima de tudo que o PT representou, né? E de repente ficou pensando, bom, o antipetismo, temos um antipetismo, então foi em nome do antipetismo que nós chegamos na situação em que nós estamos, né? Mas, hoje em dia, eu acho que isso tudo está muito diferente, e se você pensar do Brasil para o exterior, a questão é completamente diferente. Então, quando se lembra de algum nome, se lembra para dizer pessoa de força e de importância, de representatividade, não tem outro nome para se tirar da cartola senão o presidente Lula. Então, acho que ele ainda vai desempenhar um papel muito importante no Brasil. Não estou pensando, bom, vai ser o próximo candidato. Não estou pensando nisso, acho que a gente não deve pensar nisso. Eu acho que o que a gente deve pensar é como é que nós vamos nos organizar para fazer face a isso que está aí, né? E, sem dúvida, para fazer face a isso que está aí, o presidente Lula tem um papel muito significativo. Ele é um aglutinador, muito forte aglutinador. As pessoas se reúnem ao redor dele. Quem já foi vê-lo falar, observa um fenômeno absolutamente fantástico. Quando ele fala, todo mundo se cala, né? E isso não é para qualquer um. Isso não veio dos bancos de escola dele. Isso está com ele desde sempre. É a sua vida. Então, eu tenho uma enorme admiração. Eu acho que ele tem um papel a desempenhar muito forte. E nós estamos juntos. Ok. Tem mais uma pergunta aqui da Cristina. Ela diz o seguinte: o regime militar passou por epidemias também. Relacionando o passado e presente, também havia militares na pasta da saúde? Eles eram tão ruins quanto agora? Não é assim, não. Hoje nós temos um absurdo, né? Então você, por exemplo, passou por terríveis crises, nesse momento de uma crise extremamente violenta, que o governo faz questão de ignorar, né? E o que nós observamos? Nós observamos que não se mexe naquilo que o mundo inteiro está mexendo, tomando o maior cuidado, que é a saúde, né? E o Brasil está fazendo questão de deixar isso de lado e não tomar conta, né? O regime militar não chegou a ser dessa espécie, né? Nós tivemos muitas barbaridades. Eu acho que a maior barbaridade, no meu trabalho que foi sobre a censura à imprensa, estudei isso. E isso foi uma coisa chocante. Um dos jornais que eu estudei foi o Jornal Estado de São Paulo, estudei a censura ao Jornal Estado de São Paulo. E eu observei, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi observar a quantidade de matérias censuradas em determinados momentos. Então, se você vai observar o Jornal Estado de São Paulo e o momento da censura, a maior quantidade de matérias censuradas do Jornal Estado de São Paulo, por incrível que pareça, foi exatamente durante o período da epidemia da meningite. Então, se quis esconder da população que a população estava vivendo uma situação de uma doença que era mortal, né? Então, isso aconteceu, mas não existia esse aparelhamento da saúde. É muito desagradável. Então, você troca ministro, e de repente você põe o quê? Um militar que entende do quê? Diz ele que entende de logística. Que raio de logística é essa? Que história é essa?
né? Então, esse tipo de coisa não aconteceu no regime militar, embora tenha feito barbaridades como essa que, para mim, é muito chocante e que eu sempre gosto de demonstrar na realidade. O dia em que a maior quantidade de matérias censuradas, o jornal parecia um buraco, era exatamente para esconder a epidemia da meningite. Mas a saúde não estava aparelhada dessa forma. Quem estava na saúde era alguém que entendia de saúde, não estava um militar. Não que os militares não possam entender, eles poderiam, mas se fossem formados para tal. Ou seja, o ministro não era militar, então, né? O ministro nessa época... Ok, isso é importante. Bom, eu queria... Tem outra pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, eu queria também fazer uma outra na questão da política externa, né? Então, a gente comparar, por exemplo, a atual política externa do Brasil, que foi uma mudança radical em relação à política dos governos imediatamente anteriores, né? Dos governos do PT, e mesmo do governo do FHC, e até do governo Temer também, né, que acho que teve uma mudança bastante relevante, né, e em relação ao governo do regime militar, porque a gente sabe, né, que a ditadura militar, né, o regime de 64, ele foi imposto com grande apoio logístico norte-americano, né, enfim, toda aquela coisa, Operação Proteção, né, isso já é bastante sabido, né. E eu queria que você comparasse um pouquinho esse atual governo, essa atual política governamental em relação à política externa, sobretudo em relação aos Estados Unidos, com aquele dos anos 70, 60, 70, 80. Né? Olha, isso é uma coisa muito importante, precisa ser falada e destacada. É o seguinte, o Brasil, passando por crises, passando por momentos difíceis, o regime militar foi um período terrível. Antes dele, tivemos, por exemplo, o período de Vargas, também terrível, uma ditadura e assim por diante. Passando por todas as fases, uma coisa que sempre se respeitou foi a política externa brasileira. Ela sempre foi uma política externa irrepreensível, mesmo que estivesse um ditador no poder, né, ou mesmo que estivesse generais militares no poder, se respeitava a política externa brasileira, sempre irrepreensível. Eu vou lembrar uma frase do, não saudoso, na minha modesta opinião, mas uma pessoa importante para a história brasileira, sem dúvida, o ex-presidente Jânio Quadros, que dizia o seguinte, quando falavam para ele, bom, e a política externa? E por que você gosta de conversar com o Che Guevara, né? Veja, ele era um homem que poderíamos hoje considerar, dentro das nossas medidas, um homem à direita. Ele foi colocado pela UDN, que era um partido extremamente à direita naquela época. Mas ele diz, e ele chamou o Che Guevara, ele condecorou o Che Guevara e assim por diante, né? Com todo o simbolismo da época, né? O Che Guevara, lembra-se, nós estamos em 60, a Revolução Cubana tinha acontecido em 59, né? Então, quando perguntaram a ele, por que você faz isso? Que absurdo é esse? Ele diz o seguinte, política externa é uma questão de interesses. Ou seja, como é que você pode dizer que você não vai respeitar os interesses do país? Então você tem que agir na direção dos interesses do país, você não vai agir como aparentemente se faz hoje. Ah, bom, aliás, que coisa ridícula, é o cúmulo do ridículo. O atual mandatário do Brasil chegar para o mandatário dos Estados Unidos, I love you. Oh, eu não esqueci isso, muita gente esqueceu isso, mas eu não esqueço isso. Dói nos braços, dói nas articulações, dói em tudo. Que farra é essa? Como você vai fazer a política para facilitar o outro no poder? Que história é essa? Então, a política externa brasileira sempre foi extremamente respeitada, a política digna de nota, que seguia os interesses do país. Então, o que uma política externa deve ter? Ela deve ter, na realidade, uma consideração, interesses externos, o Brasil e na relação com os outros países, e também pensar nos interesses internos. O que é importante mexer em termos das relações internacionais para modificar ou para auxiliar o interior do próprio país. Isso absolutamente está completamente fora. Então, eu vejo essa política externa atual desastrosa que o Brasil tem, a pior política que se poderia imaginar. E nos nossos piores momentos da história republicana brasileira, não vimos uma barbaridade como a que se está vivenciando hoje. E nesse sentido, né, professora, mesmo com todo o cenário terrível do regime militar, mesmo durante o regime militar, a política externa brasileira era bastante sóbria, né? Pelo menos, se a gente pegar, por exemplo, no governo Geisel, a gente teve o caso do chanceler Azevedo da Silveira, né?
e aquela política terceiro-mundista de reconhecer Angola e Moçambique, que tinham acabado de se tornar independentes, e eram governos orientados de caráter marxista, né? Eram socialistas, seguiam a linha soviética, né? E o governo brasileiro foi o primeiro a reconhecer o governo de Angola, né? Que inclusive entrou em guerra civil e tudo mais, né? Quer dizer, até nesse sentido, no sentido que seria positivo, o atual governo não imita o regime militar, né? Isso, eu acho isso também. Veja, até houve um momento em que nós tivemos uma questão complexa em relação aos Estados Unidos e o Brasil optou por um modelo que era o modelo alemão, né? Então, ao invés de fazer o acordo, era um acordo que implicava construção de aeronaves e assim por diante. O Brasil teve dificuldade nas relações com os Estados Unidos e ele partiu para o modelo alemão. Então, ele vai fazer esse trabalho na realidade, indo contra ao papai de todos, ou seja, ao governo norte-americano, que, como você disse, tem toda a razão, financiou esse golpe, estimulou o golpe de 64, e foi responsável, em parte, pela desgraça que nós vivenciamos. Mas os próprios militares tiveram a sua, digamos assim, a sua independência. É isso que nos falta. É entender que política externa é uma questão de independência. Nós precisamos ser independentes e precisamos entender qual é o interesse dos brasileiros. É isso que tem que estar na frente e ser a plaquinha, o visor que coloca todo mundo para frente numa direção correta. Ok. Então nós temos a pergunta aqui do Júlio Bueno, da Unifesp, que diz: qual o papel e a importância da autonomia das universidades federais nessa atual conjuntura? Olha, as universidades elas têm um papel fundamental. E é com preocupação que eu observo as tentativas que se fazem, né, contra as universidades públicas brasileiras. E eu devo fazer aqui dar um depoimento pessoal. Né? Há muitos anos, há mais de 30 anos, eu trabalho na Universidade de São Paulo, sou professora da Universidade de São Paulo. E o que eu vi lá, e o que eu vejo até hoje, é uma instituição que dá gosto. Ela é uma instituição magnífica, ela nos abre para o mundo, ela é extremamente democrática, ela é fundamental, né? Então, a pesquisa, o estímulo à pesquisa, que só pode existir nas universidades públicas e nas universidades federais, né? Então, é com muita preocupação que eu vejo essa política muito chocante contra as universidades. E aqui vai uma outra preocupação minha, né? Que é a seguinte, que eu sempre pensei e que acho que um dia nós pagaríamos o preço. Eu acredito que não chegou o momento, mas é possível que essa conta venha a nos ser cobrada. É muito dramático a maneira como as pessoas chegam à universidade, que hoje está um pouco melhor, né? Mas durante muitos anos, décadas até, privilegiou o quê? Privilegiou o conhecimento, o saber. Então, só entrava na Universidade de São Paulo aquele que tivesse os melhores conhecimentos. Mas quem é que vai ter os melhores conhecimentos? São aqueles que vêm das escolas privadas, porque nós tivemos um sucateamento do ensino público e gratuito nas esferas de o que seria antigo ensino de primeiro grau, ensino de segundo grau, hoje ensino médio, ensino fundamental, tudo isso foi extremamente sucateado, então a escola pública ficou com muitas dificuldades. Então, quem é que entrava na Universidade de São Paulo? Só aqueles que vinham das grandes escolas, cujos papais tinham muito dinheiro para pagar. E essa foi uma fatura que foi acumulada. Ou seja, o que aconteceu e que até hoje talvez aconteça um pouco. A população, de uma maneira geral, não se reconhece na universidade pública. Ou seja, ela sabe que aquilo é uma coisa importante, ela até dá valor a essa coisa importante, mas ela tem a clareza, aquela história, não é para mim. Nos últimos anos que eu dei aula no ensino médio, antes de ir para a Universidade de São Paulo, eu tinha o desgosto de falar para os meus alunos: escuta, presta a FUVEST, a antiga FUVEST, né? Presta a FUVEST, tenta a universidade pública. Não, nem tentar eles tentavam. Então isso era muito grave, muito sério, né? E essa fatura é uma fatura que está para ser cobrada. E acho que talvez o momento seja um momento perigoso dessa fatura ser cobrada, ou seja, de nós precisarmos que a população defenda a instituição, as universidades públicas do país, que são esse centro maravilhoso de pesquisa, de desenvolvimento, de conhecimento, mas talvez nós não tenhamos o reconhecimento da população, porque a população não se reconhece naquilo que ela não tem, nunca teve direito de ter. Eu não sei se respondi a questão.
Eu acho que sim, mas eu queria, por exemplo, ser um pouquinho mais detalhista, se possível. Por exemplo, ela não acha que, por exemplo, a classe acadêmica, sejam professores das universidades, ou talvez a pergunta do Júlio também tenha um pouco disso. Os professores das universidades e os alunos, por exemplo, irem à rua, que a gente, como, por exemplo, aconteceu lá em 68, lá naquela Batalha da Maria Antônia, lá mais ou menos, quer dizer, a gente não vê, pelo menos talvez, pelo menos isso não fica evidente, né? Não fica, talvez isso não fique evidente. Claro que a gente sabe que tem vários professores universitários, ou não, que estão indo às ruas, ou que foram ao longo desse período, né? Mas não parece que isso é tão evidente quanto era naquele momento, né? Então, ali a gente teve aquele episódio bastante dramático, né? Da famosa Batalha da Maria Antônia, que a USP ficava de um lado e o Mackenzie do outro lado da rua e tal. Tudo bem que ali tinha praticamente um palco que era acender o fósforo e pegava fogo, né? Mas talvez uma participação maior dos professores universitários nas manifestações geral, talvez uma greve, não sei. O que a senhora me diz sobre isso? Olha, eu penso no seguinte, eu acho que a universidade, os professores universitários das grandes universidades, das instituições de maior potencial, eles não estão ainda presentes porque ninguém está presente. Ou seja, a sociedade está se organizando, né? Então, eu sou paciente também, sou mais uma vez otimista, e não é um otimismo tolo, é um otimismo com o pé no chão, né? Eu acho que virão. E estou sentindo que eles, nestas aglutinações, nessas tentativas que nós estamos fazendo, que os intelectuais estão fazendo, vamos assinar, vamos nos movimentar contra determinado ato, por exemplo, eu acho que eles estão começando a se movimentar, e acho que movimentação mesmo, né? Agora, o que a gente não pode esperar é algo parecido com o 68. Estava tudo diferente, né? E toda a sociedade já estava mobilizada, né? E ela vinha mobilizada desde a década de 50. A década de 50 e o início da década de 60 foram momentos em que o Brasil se preparou para um advento de um país, se não fosse socialista, mas fosse um país de maior justiça social, que era o caminho que nós estávamos tendo, e que acabou sendo interrompido pelo golpe de Estado de 1964. Mas esta organização permaneceu e facilitou que em 68 você tivesse movimentos maravilhosos, que todo mundo lembra, a passeata dos 100 mil, e assim por diante, né? Então todo mundo se lembra dessas coisas fantásticas. Era um momento distinto, mas eu sou otimista, eu acho que eles estão se organizando e não estão fora do ar, não. Eu acho que eles estão atentos e, no momento, todos vamos nos reunir e cada vez mais e vamos nos fortalecer e eles estarão presentes, eu tenho certeza. Ok. A Malu Ferreira, ela pergunta, na verdade, uma coisa que a gente já falou já, acho que a Malu entrou depois. Como a professora vê o aumento de militares no governo Bolsonaro, acho que isso já foi respondido. E tem uma outra, que é o Denis, que pergunta, já houve algum período no qual houve maior personalização na política nacional e externa? Acho que ele quer dizer que concentrado muito na figura do presidente, né? Sim. Eu acho que houve sim. Então, se você pensar, por exemplo, durante o governo Vargas, é tudo muito centrado na sua figura, né? Então, e se você, por exemplo, fizer uma visita ao Rio de Janeiro, e se você for ao Museu da República no Rio de Janeiro, você vê que aquilo respira Vargas por todos os cantos, embora haja uma crítica, e a crítica é feita com muita clareza e com muita decência e muita responsabilidade, mas, na realidade, esse período é um período de personalização, então muito forte, eu acho que talvez até mais forte que o momento atual, porque essa personalização que nós temos hoje é como se a gente vivesse algo que é, digamos assim, até risível em alguns momentos, né? Então, se você vê o cidadão caminhando, eu vou abraçar o popular, eu abraço o popular, eu sou popular, né? Então eu chego perto, e na realidade, nos últimos tempos, não está abraçando o popular, ele está querendo dizer que ele é mais forte que a vacina, e que a cloroquina é a solução para os nossos problemas todos, né? E vai, inclusive, resolver o próprio probleminha do governo dele, que está no buraco sem fundo. Eu não sei se respondi. Não, com certeza. Bom, a gente já está caminhando para o fim, né? Que nós temos acho que só uma hora, né? Eu faria uma pergunta a respeito do impeachment, né? Que está sendo muito debatido. Acho que é um número recorde de pedidos de impeachment aí ao presidente Bolsonaro, né?
Mas a senhora acha que se a gente consegue, porque... E qual a atitude do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesse sentido? Se ele está sendo habilidoso, se ele está sendo sábio em não colocar, se ele está esperando um momento, ou se ele não quer, enfim, não quer entrar num conflito direto com o governo do presidente da República. Enfim, o que a senhora nos diz aí? Olha, eu acho o seguinte, vamos começar pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, meu respeito, minha admiração, né? Eu acho o seguinte, eu acho que ele está temeroso, e é para estar, né? Então, eu sei que ele tem uma quantia recorde, acho que nunca tivemos tantos pedidos de impeachment para uma situação como este agora, né? Mas ele tem um pouco de receio, porque no processo de impeachment, ele precisa ter um respaldo popular. Eu não estou dizendo que é preciso o pessoal ir para a rua e vamos querer o impeachment do presidente, assim, não precisa isso, né? Mas é preciso um respaldo da sociedade. E se hoje, eu sou otimista, nós estamos vendo que a sociedade vem crescendo no sentido de dizer, bom, que esperança será essa, né, de mudança? Não existe essa possibilidade, e tudo aquilo que mudar vai ser pior para nós, vai ser para retirar os nossos direitos. Nós estamos vendo isto começar a se, digamos assim, a se avolumar, ainda não tem o volume necessário, né? Então, eu acho que o impeachment, ele é uma coisa que está no horizonte, não está perdido, está no horizonte, mas ele necessita de um amadurecimento maior, no sentido de você testar a própria sociedade, como é que a sociedade vai reagir a isso. Consenso você nunca terá, mas é preciso saber como a sociedade vai reagir a isso. Então, nesse sentido, acho que Rodrigo Maia tem um pouco de receio, e qualquer um teria no lugar dele, de encaminhar um processo dessa forma. Mas eu acredito que nos próximos meses teremos novidades a respeito, e serão novidades que apontarão na direção de um impeachment cada vez mais forte. Ou seja, a senhora acha que realmente o governo ele continua se desgastando para que isso aconteça, porque isso é necessário. A olhos vistos ele se desgasta, porque, veja, eu tenho clareza do que aconteceu, né, em 2018. Tinha certeza que o que viria seria desastroso, né? Mas até nós que tínhamos certeza de que o que viria seria desastroso, nunca imaginaríamos que seria desastroso com tanta rapidez, né? Então, as besteiras, as idiosincrasias, as loucuras que se cometem no poder são de um teor tão grande que o desgaste é notório. E ele já sabe, né? Ele notou. Então, por exemplo, um pouco dos meios de comunicação está encaminhando a ideia no sentido do seguinte, que seria, depois da prisão do Queiroz, né, o famoso Queiroz, né, o amiguinho aí da família, depois da prisão do Queiroz nós teríamos um antes e um depois, e que depois da prisão do Queiroz o presidente ficou até um pouco mais ressabiado e mais resguardado, né? Eu não sei se eu partilho dessa ideia, acredito que não é exata, e não fecho com ela totalmente, mas sinto que o desgaste é diário, a cada dia isto acontece, e acontece com maior força, por obra e graça do próprio governo, ou seja, é o governo que está afundando a si mesmo, não somos nem nós que estamos afundando o governo. Ok. Eu só queria perguntar para o Flávio, como é que a gente está de tempo aqui? Eu vi que você lançou outra questão aqui, me fala aí como é que estamos de tempo aí, eu queria saber. Flávio? Só para... Mais 7 minutos, tá. Então, ele manda a seguinte pergunta aqui também. As estátuas, a gente viu agora com esse episódio do George Floyd, nos Estados Unidos, que a senhora até já citou, nós tivemos foi uma manifestação até inesperada, o tamanho dela foi inesperado, né? Não foi as manifestações não foram de todo surpreendentes, porque isso já aconteceu no passado. A senhora deve lembrar quando aconteceu em Los Angeles, acho que em 93, agora me fugiu o nome do rapaz, mas teve um episódio parecido, os Estados Unidos também foi coberto de manifestações. Mas essas manifestações em torno da morte do George Floyd, da execução do George Floyd, elas foram muito maiores, elas atingiram um patamar internacional, né? E teve um aspecto muito peculiar, que foi a questão das derrubadas, dos ataques às estátuas, né? Um ataque à memória, um ataque à história oficial, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Olha,
Olha, eu penso o seguinte em relação à questão das estátuas e das mudanças. Eu acompanhei durante um tempo a questão de alguns anos atrás, a ideia das mudanças de ruas. Então, eu chegava a passar pela marginal do Tietê, em direção à Zona Leste, onde eu morei durante muitos anos, 4 décadas eu habitei a Zona Leste. Então, eu cheguei a passar e eu via Rua Marighella, né? Rua, deixa eu me lembrar o nome, passou aqui da minha cabeça, Rua Lamarca, por exemplo, né? Então, houve um processo todo para que houvesse a mudança, inclusive o próprio viaduto, que é o Minhocão, mudou de nome, João Goulart e assim por diante. Então, houve esse processo. Então, eu acho que essa coisa das estátuas é um pouco parecido. Agora, eu acho que não é justo que tenhamos estátuas com o nome de pessoas que sejam escravocratas, nos Estados Unidos, no caso, né? Não é justo que tenhamos estátuas em nome de pessoas que sejam ditadores militares no Brasil, né? Então, quem sabe, se lá mudar a rodovia Castelo Branco para alguma outra coisa, não sei o quê, né? Mas eu acho que esse movimento é um movimento importante, porque estas coisas, então uma pessoa que vem de fora, chegou aqui no Brasil, bom, rodovia Castelo Branco, quem foi essa criatura? Aí quando vai ver quem foi a criatura, fica, o que essa gente está botando esse homem num dos mais importantes corredores da sua maior cidade? Que sentido tem, né? Então eu sou favorável a que haja uma mudança e eu vejo isso com muita importância, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, por que você vai ter um maluco que foi escravocrata, que prendeu, matou, mutilou os seus escravos, né? Que sentido isso tem? O que isso diz de uma sociedade? Então, acho isso pode parecer muito pequeno para as pessoas, né? Então, o que isso significa, um movimento para mudar os nomes? Mas não é significativo. O que fica deste país, né? Como é que as pessoas veem este país? Então, se virem aquilo que eu falei, chega aqui e passa pela rodovia Castelo Branco, mas que horror, meu Deus do céu, não tinha outro nome? Né? Tem, é preciso que isso se modifique. Também faz parte do nosso jogo de conquista da democracia, porque a democracia é uma conquista, e ela é uma conquista de todo dia. Então, eu sempre gosto de falar, né? Quando você é democrata, você é um cara que, quando passa na rua, você sorri. E você é uma pessoa que é gentil com os outros, né? Ser democrata também é isso, não é apenas você ter um amor pelas liberdades democratas, também significa gostar do outro, o outro que é seu também, né? Você se reconhece no outro. Então, a democracia é esse jogo, faz parte do nosso jogo, é importante que isso aconteça, porque isso diz a respeito do país e da população que nele habita. Isso é importante, é significativo. Nesse sentido, seria como se, né, no caso, a comparação que a senhora fez, por exemplo, da rodovia Castelo Branco, seria como, sei lá, os chilenos tivessem uma rodovia Augusto Pinochet, ou os alemães tivessem uma Adolf Hitler Allee, né, uma avenida Adolf Hitler, por exemplo, né, quer dizer... Sim, seria mais ou menos desse gênero. Né? Enfim. Mas, aliás, eu queria só mandar um abraço para a Malu, que a pergunta dela eu acabei não fazendo, porque a gente já tinha respondido. E depois a Malu ela escreveu aqui que ela teve problemas para entrar no começo. Eu queria mandar, a Malu é minha amiga, ela é historiadora lá em Diadema, do Centro de Memória de Diadema. Queria mandar um abraço para ela, né? Bom, e eu acho que é isso, professor. Eu acho que... só lembrando aqui o nome do americano lá de 93, é o Rodney King, né? Sim, exatamente. Aconteceu, eu lembrei o nome dele, Rodney King. O Flávio está entrando... Foi fortíssimo nos Estados Unidos. Sim, foi muito forte nos Estados Unidos, importante. Exatamente, foi um episódio muito importante. Então, Flávio, acho que as palavras agora são com você. Queria agradecer, né, a professora Aquino aqui, mas acho que você que tem que dar os agradecimentos finais aí. Mas me deixa agradecer. Sou eu quem agradece a generosidade do Renato, a generosidade do Flávio, esta oportunidade que para mim é extremamente importante poder falar para as pessoas e colocar um pouco do nosso pensamento, da nossa vivência. Eu acho que isso é muito significativo e foi, na realidade, um debate. Eu aprendi e acho que talvez tenha ensinado alguma coisa. Com certeza, ensinou bastante. Com certeza, com certeza. Professora, foi um imenso prazer ouvir a senhora, um imenso prazer ouvir o meu amigo Dota, e eu agradeço muito a todos que participaram. Algumas perguntas, infelizmente, não puderam ser feitas, mas depois a gente dá um jeito para responder tudo. E
Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela participação do Renato, muito obrigado, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. Ok, obrigado, Flávio, obrigado, professora, e agradeço também em nome do grupo do GT de História das Direitas, do qual a professora também faz parte também. Sim, com certeza. Obrigado. Nas Ampus. Nas Ampus, exatamente. Nos encontramos. É isso. Só lembrando, Flávio, só me permita, Obrigado. então, que no dia 8 de setembro nós teremos aí uma mesa da Ampul, né, Ampul Estadual de São Paulo, ela vai ser realizada online, virtualmente, né, ela seria realizada na PUC, né, mas por força maior ainda na pandemia, ela vai ser realizada virtualmente, será inclusive uma coisa inédita e tal, e nós teremos no nosso GT, no nosso grupo de História das Direitas, nós vamos ter uma mesa, né, e que a professora Maria Aparecida vai estar presente, já foram confirmadas, né, as presenças, no dia 8 de setembro. Eu vou depois anunciar aqui no Facebook e tal, inclusive se o Flávio puder também compartilhar também, a gente agradece. Então, na mesa estará presente já a professora Maria Aparecida de Aquino, o professor Fábio Venturini, da Unesp, aliás, Unifesp, e a professora Ana Maria Dietrich, da UFABC. Ok? Muito obrigado. Eu agradeço a todos, então. Por hoje é só. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.